Olá, meus amores, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou Ellen Reis Mourão, sou psicoterapeuta junguiana, astróloga e oraculista. Trabalho com tarô, baralho cigano e runas. E nesse vídeo eu vou falar sobre o eclipse que aconteceu hoje às 8 horas da manhã. Não pode ser visto no Brasil, mas pode ser visto em outros países, tá? É um eclipse lunar no signo de Touro, tá? Então, se você gostar desse conteúdo, dá um like, curte, compartilha. Eu vou observar, vou falar para vocês dentro da dinâmica arquetípica, tá? E como afeta a nossa vida coletiva e pessoal, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que é o eclipse. Bom, a gente está aqui com o eclipse lunar, tá? O eclipse lunar, ele acontece numa lua cheia, tá? Ou seja, a lua está em oposição ao sol. Então a gente está nesse eixo, lua em touro, sol em escorpião, tá? Os eclipses, antigamente, nos povos mais antigos, ele tinha um caráter de mau agouro, tá? Por exemplo, na Escandinávia, se acreditava que o Sol e a Lua, eles eram engolidos, tá? Por lobos, tá? Então, a deusa do Sol e o deus da Lua eram perseguidos e poderiam ser engolidos. Então, havia uma sensação de medo, né, de precaução, acreditava-se que aconteceriam grandes catástrofes, ok? Para a astrologia, os eclipses trazem situações de transbordamento, ok? Situações que transbordam, chegam ao seu limite. Então, você tá lá com um copo de água, colocando uma gotinha por dia, ok? Chega um momento que aquilo derrama. E quando algo derrama, por exemplo, o leite que você tá fervendo, ele transborda, ele derrama. Você tem que parar e resolver essa situação. Então, nós estamos falando de situações limites que pedem um olhar, porque já passou do tempo, a gente tem que olhar, vai vir à tona, situações ligadas ao nosso inconsciente, eu já vou falar mais disso já, e que a gente precisa parar, limpar e olhar, ok? Como ela está acontecendo no eixo touro e escorpião, vale a pena a gente olhar para a simbologia desses signos, tá? O eixo touro e escorpião é o eixo da vida, da morte, ganhos, perdas, o meu dinheiro, o dinheiro do outro, amor, poder, tá? Ou amor, sexualidade, ok? Aquilo que eu consigo ver, que é palpável, que está aqui na minha frente, e aquilo que está oculto, que está no inconsciente, as nossas sombras e aquilo que a gente consegue pegar. Touro é um signo de produção, ele está associado a dinheiro, a trabalho, a produzir, aos nossos ganhos, aquilo que a gente consegue ganhar, tá? E também ao amor, tá? Esse é um eclipse que vai pegar as relações amorosas de forma muito intensa, ok? A gente já vai falar sobre isso, porque tem Vênus participando dessa situação. Bem, a situação começou em 25 de outubro com o eclipse solar em Escorpião e agora vai trazer aspectos que estão no nosso inconsciente. Vamos já falar disso. A gente tem a lua agora sendo eclipsada. Veja só, a lua está sendo escondida. Aquela lua gigante, cheia, escondida, eclipsada pelo sol. Então a gente vai falar de padrões ligados ao nosso emocional, padrões irracionais, tá? É como se a gente estivesse querendo ir para a lua cheia, tá? Então são padrões emocionais que você não controla, tá? Que estão ocultos, vindo à tona de forma palpável, ligados a assuntos taurinos, ou seja, ligados a padrões de família, aos meus bens, aquilo que eu ganho, ok? Pode falar de temas de herança, porque está envolvido escorpião. Heranças ocultas? Por que não?
e ao amor, ok? As relações afetivas, padrões inconscientes de relações afetivas, ok? Tá? De padrões que vêm de família, de vínculos, como que eu me vinculo a alguém, se as questões ligadas à sexualidade ou amor, tá? Como que estão reverberando dentro de você, vai vir à tona. Então, vale a pena olhar para os relacionamentos afetivos, porque Vênus está envolvida nos eclipses, tá? A gente tem Lua e Urano em Touro, Sol, Vênus e Mercúrio em Escorpião, tá? E Vênus é a regente de Touro, tá? Então veja, relacionamentos podem morrer, relacionamentos podem ser restaurados. É preciso que se olhe para isso. E situações limites, resoluções, tá? Pingos nos is podem acontecer, porque a gente também está falando de Urano ali. Uraninho trazendo reviravoltas, imprevisibilidade, tá? Ou seja, situações imprevisíveis, das quais a gente não contava vindo à tona, a gente não esperava aquilo vem, vira o jogo e você tem que resolver, tá? Ligadas a dinheiro e afeto. Então, como o Urano está em jogo, a gente tem que falar aí de quebra de padrões emocionais. A gente tem que olhar para o novo, coisas que precisam morrer. Veja só, Escorpião, coisas que precisam morrer para que renasça algo novo, tá? Como a gente está falando de um eixo Touro e Escorpião, pessoas com planetas pessoais nesse signo serão mais afetadas. Obviamente que todos nós somos afetados, porque todos nós temos Touro e Escorpião em algum setor do seu mapa. Então observe no seu mapa onde você tem Touro e Escorpião a 16 graus desses signos, tá? Além disso, tá? A gente tem a participação de Aquário, tá? Saturno está participando disso, tá? Então, isso vai pegar os eixos dos signos fixos: Touro, Escorpião, Aquário e, consequentemente, Leão, tá? E eu acho muito legal essa simbologia. São 4 signos fixos. A gente está falando de signos de poder, tá? Os eixos fixos, os signos fixos falam de estrutura, de coisas estáveis, seja, nos seus elementos, tá? E de poder. Como a gente está falando de finais de ciclo aqui, vale a pena eu colocar aqui, eu trouxe para vocês uma imagem que é da carta do mundo, do arcano maior do mundo. Eu tô trazendo do tarô Rider-Waite, tá? A imagem, mas no tarô de Marcélia vocês vão ver que é bastante semelhante, tá? E a gente tem aqui, é a última carta do tarô dos arcanos maiores, os 4 signos fixos. A gente tem aqui o leão, o touro, aqui a gente tem o aquário, que é uma figura humana, os signos de ar são representados por figuras humanas, tá? E a gente tem aqui uma águia, que na verdade representa o aspecto de renascimento do escorpião, porque o escorpião é a morte e o renascimento, tá certo? Essa é uma carta que representa fim de ciclo, de resolução, de harmonia dos 4 elementos. Findou um ciclo, tá? É o último, tá? De resolução, de integração. Então, esse vai ser um trabalho que vai ser muito árduo, porque a gente tem Saturno. Saturno é o senhor das estruturas, é o senhor do trabalho. Então, a gente tem um trabalho muito árduo aí. Vamos falar então desse Saturno? Vamos falar dessa configuração? Então, vamos lá. Veja só, a gente tem Vênus, Sol, Mercúrio, Lua, Urano e o Saturnão lá embaixo. E Saturno está em Aquário. Aquário é um signo ligado ao coletivo, gente. Então, assim, urge, tá? É um tempo que urge, a gente já está no limite, já está transbordando situações, tá?
que trazem à tona figuras de poder, né? Porque a gente está falando de escorpião e líderes, tá? Leão, tá? Ligadas ao coletivo. A gente precisa urgentemente, das situações limites, olhar para isso. A fome, a escassez, ao clima, a terra, a gente está falando de touro, tá? Precisa reestruturar, rever essas estruturas. Saturno é o senhor das tradições, Saturno é o senhor do trabalho e de manter as estruturas. Só que a gente precisa rever isso, porque está transbordando os aspectos financeiros, ou seja, de distribuição de renda, os aspectos ocultos de agressividade, tá? De morte, porque a gente está falando de escorpião, né? Aqueles aspectos ocultos, e a gente está falando de uma redistribuição de coisas mais favoráveis ao coletivo. Além dos aspectos climáticos, é extremamente importante olhar para os aspectos climáticos hoje. Está transbordando, está virando uma panela de pressão, ok? Em termos pessoais, eu costumo citar Jung neste momento. Carl Jung, ele fala que o nosso processo de individuação, ele não é um processo individualista, tá? Ele é um processo que eu sei quem eu sou o que eu sou, mas eu estou a serviço sim do coletivo. Então ele vem falar de individualidade, eixo leão, aquário. E Saturno ali, Saturno é o senhor do tempo, ou seja, o tempo urge para que a gente olhe, tá? Para os nossos padrões, que a gente ajude com a nossa individualidade a trabalhar em prol do coletivo. Não adianta mais olhar só para nós. A gente tem que englobar o outro, né? A situação do outro. Ah, eu tô bem aqui, eu tô super confortável, eu não vou me preocupar com a questão do planeta, com a questão das outras pessoas. É o momento de sair disso, de sair do olhar só para o meu umbigo, ok? Além disso, a gente tem ali, vamos lá, a gente tem Urano fazendo essa quadratura. A gente chama de quadratura em T. E ela é super crítica, tá? Quadratura em T é isso que eu passei para vocês. É touro, escorpião e aquário ali no meio. Então, Saturno é o ponto focal. A gente tem que fazer um trabalho árduo, sim. A gente tem que assumir responsabilidades também em termos do coletivo, com o nosso trabalho interno, tá? Com essas mortes e transformações que vão ajudar. É a era de Aquário, gente. E a gente está falando também de Urano regente de Aquário, participando dessa quadratura. Ou seja, a gente tem questões ligadas à tecnologia, à inovação. O que precisa se transformar para auxiliar no sentido do coletivo, ok? Nos trabalhos, né? A gente tem que quebrar algumas regras, tá? No entanto, a gente está falando de uma quadratura, ok? Quadratura sempre é um aspecto tenso. Então, Urano vai trazer coisas imprevisíveis, sim, quebras de padrões, sim, mas de forma bastante intensa e bastante dolorosa, tá? E a gente pode ver aí aspectos de rebeldia que não vão levar a lugar nenhum, tá? Saturno é o senhor dos limites, tá? Saturno é o senhor que coloca, você vai até aqui, meu querido, não dá para ir mais do que isso. Ele é a tradição e o limite. Então é a gente olhar para o nosso limite. Adianta eu ser rebelde numa situação que não dá para eu mudar. Então, até onde vai a nossa rebeldia? Eu sou um rebelde sem causa? Eu faço simplesmente por agir? Tá? Então, essas situações inesperadas de atitudes rebeldes, elas precisam ser revistas. Então, precisa de um trabalho árduo, com o tempo, para a gente rever isso, para a gente ver atitudes impulsivas, atitudes impensadas. A gente vai falar também das questões envolvendo Marte aí já, tá? Tanto no coletivo quanto no individual. Quanto eu preciso ser rebelde, tá?
A gente está falando também de quebras de padrões ligadas a trabalho, tá certo? Que vão afetar as questões financeiras, né? Mudanças imprevistas, quebras de estruturas que não foram pensadas, não foram bem estruturadas, projetos de trabalhos também no nível pessoal. É importante que vocês vejam também no mapa onde está Aquário, onde que está Saturno ali, em que área você vai precisar se reestruturar e pode ter quebras imprevistas, tá? Para que algo morra, ok? Então, a gente vai ter que lidar, vão ser momentos difíceis, porque vão vir à tona coisas que estão no nosso inconsciente, ligadas a aspectos sombrios nossos e a todos esses temas, tá? Que eu falei aqui até agora. Então, temas esses ligados a trabalho, economia, dinheiro, fome, relacionamentos amorosos, tá? Então, sim, é um momento de bastante tensão no céu e aqui na nossa Terra. Além disso, no dia 25 de outubro, né, no eclipse solar em Escorpião, a gente estava com a gente estava com Marte retrógrado no signo de Gêmeos, tá? E a gente vai ter aí uma quadratura de Marte retrógrado em Gêmeos, pegando Júpiter e Netuno em Peixes. Ok, isso a gente já viu bastante acontecendo já, né? E agora vai culminar, a coisa vai vir mais à tona de atitudes impensadas, ligadas a ações que não levam a absolutamente lugar nenhum. Tá? É como ficar patinando no mesmo lugar. Situações ligadas a fanatismo, tá? A gente tem Júpiter envolvido nessa quadratura, ou seja, onde Júpiter toca tem um exagero, tem um too much, tem um over, tá? Pegando Marte, então a gente está ligado à ação, a gente está ligado à agressividade. Em Gêmeos, a movimento, ou seja, a paralisação de movimentos, a gente viu isso daí, ligados a um exagero, tá? E que não leva a lugar nenhum, porque Marte está retrógrado. Na verdade, é o momento de repensar ações, inclusive incluindo Saturno, que vai botar limite, não adianta. Tem limite que você não vai poder ultrapassar na questão social, tá? E com Netuno, espalhamento de mentiras, porque a gente tá com Gêmeos aí ativado, né? Marte em Gêmeos. Espalhamento de mentiras, de fake news, espalhamento, né? Gente, Netuno fala de aspectos do inconsciente, tá? Ele espalha, ele derrama. Contágio, a gente está falando de contágio. Esse contágio pode ser no nível físico, contágios de doenças, e no nível psíquico, o contágio, a contaminação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a contaminação de processos psíquicos, de fanatismos, tá? E que não vão levar a lugar nenhum, porque justamente nós estamos com Marte retrógrado e com Netuno deixando as ações nebulosas, a gente não sabe nem para onde está indo, tá? Não há reflexão envolvida, justamente porque estamos retrógrados, né? Na verdade, é o momento de parar, rever tudo, rever todas as nossas ações. Isso também em termos pessoais, tá, gente? Então, em termos pessoais, você pode estar agindo de forma impensada, né? Contaminado pelo seu inconsciente. Você não tá vendo. Não é momento de ações, de novas ações, porque Netuno está nebulando, né? Deixando nebulosas nossas ações. A gente não enxerga para onde a gente vai. Isso também ligado às questões de comunicação. Então, fechar contratos, comunicar coisas importantes vão ser nebulosas. A gente está falando de Gêmeos. E os nossos movimentos, os nossos translados, ok? Então, é importante também que a gente tome muito cuidado, não entrem em nenhum tipo de ação neste momento,
tá? Porque Netuno, ele vai espalhar mentiras, ilusões e exagerar na dose, tá? Ações agressivas que não levam a nada, ok? Então também é importante que vocês vejam no mapa de vocês onde está localizado Gêmeos, tá? E Peixes, porque você pode ter ações impensadas ligadas à casa onde se encontra, tá? Onde se encontram esses signos, tá? Netuno pode estar, Netuno está em Peixes, então você veja onde está Peixes também, deixando nebuloso aquele setor para você, ou seja, você não está enxergando para onde você vai, tá? Então é o momento agora, é um convite esse eclipse para que a gente olhe para as nossas questões mais profundas, tá? Das tradições que a gente carrega, né? Da bagagem emocional que a gente carrega, que estão ocultas, que vão vir à tona, e a gente precisa olhar para esse nosso inconsciente e ter calma. Não é momento de agir, nem de tomar decisões, tá? É apenas de parar, refletir sobre tudo aquilo que você se movimentou, tudo aquilo que te deu essa estrutura, o que eu mantenho e o que eu não mantenho, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? E até o próximo.